Já voltamos! E agora, nesse bloco, você já sabe, né? É hora do nosso bate-papo virtual por aqui, porque os nossos convidados não estão vindo neste período, né? Que estamos todos aí em isolamento, tomando os devidos cuidados, evitando contato físico, né? Então, a gente está conversando via videoconferência, né? A gente está conversando via internet com os nossos convidados. E a conversa de hoje é com o querido Juninho Deuzemi. E vamos falar sobre como lidamos com as adversidades de uma forma em geral. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? De tantas situações difíceis, vem à mente tantos pensamentos e a gente fica com tanta preocupação também, tanta coisa para resolver, né? A ansiedade fala mais alto às vezes. Então, o Juninho Deuzemi é quem conversa conosco nesta manhã. O Juninho que participa conosco aqui no programa, sempre participou, ele que traz música, traz reflexões e agora está lá do outro lado para a gente conversar e refletir então nesta manhã. Juninho Deuzemi, bom dia, me ouve bem? Eu ouço sim, Cília. Bom dia para você, todos os espectadores aí da TV Horizonte, nesse belíssimo programa Manhã da Piedade, que eu já estou morrendo de saudade. E a gente também está ainda. Matamos um pouco da saudade porque voltamos ao vivo falar com os nossos telespectadores. Mas saudade de ter aquele contato com você, com os convidados aqui no estúdio, das conversas, dos abraços. A gente sente muita falta disso, né, Juninho? É verdade, sim, Cília. Sente muita falta. A gente constrói uma família mesmo, né? Quando vai convivendo junto muito tempo e aí vai sentindo falta realmente uns dos outros, né? Pois é, Juninho, e aí eu queria falar com você sobre isso hoje, sobre esse momento que a gente está vivendo, de tanta insegurança, de tanto medo, ansiedade para o que vem por aí, o que vai acontecer no futuro, né? A gente tem medo, às vezes, da doença mesmo, de contrair o vírus, medo de visitar as pessoas que a gente gosta. A gente segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? De usar máscara, álcool em gel, evitar ter um distanciamento das pessoas, mas mesmo assim, às vezes, bate aquela insegurança. E a insegurança de muitas pessoas também em relação a qual vai ser a realidade pós-pandemia, a realidade profissional, a realidade financeira. E aí são muitos sentimentos, são muitos pensamentos. Como lidar com isso tudo nessa fase, hein? Pois é, Cília, eu tenho dito o seguinte, nós temos um inimigo comum, que é o vírus, mas ele ataca cada um de uma forma diferente. Cada um é atacado de um jeito. Uns se sucumbem na questão da própria saúde, outros no problema econômico, né? Tem empresários que estão fechando suas empresas, tem pessoas que têm perdido o emprego e não conseguem mais levar o pão de cada dia para casa. Então, sim, cada um está sofrendo de um jeito, mas o inimigo é um só. E aí você citou vários medos e é exatamente o grande vilão da história humana, que é o medo, que vai nos tirando a paz nesse momento. Eu acho que esse vírus ele só veio deixar mais claro uma realidade que é própria nossa de seres humanos, é que nós não temos respostas para tudo, nós não temos segurança de coisíssima nenhuma, nós só temos o nosso hoje, o nosso momento, o nosso instante para viver, para construir a nossa história, e às vezes a gente fica muito apegado realmente ao futuro, ao que vai ser, só que nenhum de nós tem futuro, né? O futuro é algo que não existe de fato para nós humanos. Só hoje existe, né? Só hoje. Então, assim, é tempo realmente de conseguir viver o hoje. E aí, quanto mais eu focar as minhas energias, a minha força, naquilo que eu tenho de concreto hoje, eu vou sair melhor. Se eu ficar realmente parado no que pode ser o meu futuro, e por isso muitas pessoas têm adoecido, têm se entregado à depressão, exatamente por não ter essa segurança e querer ter. Mas nós não vamos ter essa segurança, né? Ou seja, é impossível ter essa segurança independente da situação que a pessoa esteja passando, vivendo nesse momento, né, Juninho? Agora, a forma como nós encaramos esta situação, né, esses medos, essas ansiedades, determina também a nossa qualidade de vida hoje, Juninho? Determina, porque na verdade, como eu disse, o inimigo é um só, agora cada um vai se colocar diante desse inimigo de uma forma. Quando eu tenho que enfrentar um inimigo, eu preciso focar nas minhas estratégias de enfrentamento. Então, não adianta eu focar no inimigo e no problema. Eu preciso focar nas minhas estratégias. Então, assim, você vê que muitas pessoas têm se superado nesse momento, têm se reinventado, têm criado produtos, têm criado serviços, têm usado a internet para vender serviços, para vender produtos. Ou seja, cada um
reagem de um jeito. Algumas pessoas aproveitam o momento de dificuldade, de crise, para se superar. Outras não dão conta e se prostram, param a caminhada até que as coisas melhorem. E aí essa parada de muito tempo, ela pode prejudicar muitas pessoas. Então, exatamente as pessoas que param são as pessoas que estão esperando as coisas melhorarem. Ora, se eu não fizer a minha parte, as coisas não melhoram, né? Então eu tenho que focar nas minhas estratégias. Eu não posso ficar olhando o problema. Ah, são tantas mortes, são tantas isso, tanto aquilo. Tá, mas o que eu posso fazer nesse momento para cuidar de mim, da minha casa, da minha família? Então, o que cada um vai fazer vai determinar realmente como ele vai passar pelo problema. Mas o problema é um só. E aí, além dessa questão de ter estratégias, que você disse muito bem, né? O que eu posso fazer, o que está ao meu alcance para mudar a minha realidade, tem a ver também com enxergar o lado positivo das coisas, né, Juninho? Porque às vezes a pessoa está na casa dela meio entediada, não está trabalhando, mas aposto que há um tempo, há 3 meses, 4 meses, um pouco antes disso tudo acontecer, a pessoa estava lá reclamando que não tinha tempo para nada, né? Ah, eu não tenho tempo para brincar com os meus filhos, não tenho tempo para preparar um prato que eu gostaria tanto de preparar, não tenho tempo para fazer um curso online, para me dedicar aos cuidados com a minha casa, enfim, não é isso? Então, sempre encarar também o lado positivo e tentar agregar alguma atividade nesse momento que possa fazer a pessoa se sentir útil, importante, né? Exatamente. Eu vi um pensador dizendo sobre isso me tocou profundamente. Ele dizia que quando a pessoa diz que não tem tempo, na verdade ela está dizendo que aquilo não é prioridade para ela. Então, quando a gente troca essa frase, eu não tenho tempo, por isso não é minha prioridade, fica muito forte. Porque aí eu começo a deixar minha ficha cair. Se eu falo, eu não tenho tempo para brincar com meu filho, eu estou dizendo claramente, meu filho não é minha prioridade. Então, pode doer, pode ser chocante, pode ser, parecer absurdo, mas é fato. Então, eu vou criar as situações porque o tempo, nós todos temos o mesmo tempo. Ninguém tem mais nem menos de 24 horas por dia. Então, aquilo que eu faço com o meu tempo é que é determinante, né? Por isso, a minha postura, o meu enfrentamento das questões, das dificuldades, muda toda a realidade, né? Então, eu não posso esperar que a realidade mude. Mudo eu. E eu mudando, tudo fica diferente, né? Agora, a gente tem um certo limite, você tem que pensar positivo, enxergar o que dá para fazer nesse momento aí na sua casa, né, devido, mesmo com todas as limitações. Agora, a palavra aceitação de algumas situações, ela deve ser colocada em prática aí no nosso vocabulário e nas nossas atitudes também, né, Juninho? Porque tem situações que a gente não consegue mudar. Estamos na expectativa do teste positivo de uma vacina para o coronavírus. Isso ainda não aconteceu. Então, não vale também esse desespero, essa ansiedade para que isso aconteça o quanto antes. Então, a gente deve também, em alguns momentos, em algumas situações, saber trabalhar essa palavra aceitação, né? Exatamente. E aceitação, Cília, passa também por a gente enfrentar o nosso orgulho. Porque, olha só, é inevitável que nesse momento, porque nós estamos passando uma situação de guerra mesmo, então é inevitável que nesse momento algumas pessoas tenham mais possibilidade e outras tenham menos. E aí as pessoas que têm menos também não tem que ficar com vergonha, com medo de pedir ajuda para quem está próximo. Eu tenho dito assim, se cada um de nós observar a sua rua, ninguém passa fome. Porque você faz uma campanha na sua rua com as pessoas que ainda não tiveram problemas, que ainda têm condição de comprar o seu alimento e outras não têm. Então, se você junta algumas pessoas na rua para atender quem está com dificuldade numa rua, ninguém passa fome. E esse momento nós temos que preocupar com isso em primeiro lugar. As aulas estão paralisadas, tem pais que não têm conseguido pagar a mensalidade dos seus filhos porque tiveram perdas também salariais. Então, sim, são diversas situações que não adianta, o mundo vai ter que se adequar a isso tudo. Não dá para eu pegar isso tudo e colocar na minha cabeça como se fosse um problema que eu vou resolver sozinho. Não vou resolver. Então, aquilo que está ao meu alcance, eu preciso fazer e estender a minha mão para aquele que está mais necessitado. E se for eu necessitado, não ter vergonha, não ter medo de também pedir, estender a minha mão e falar, olha, agora eu preciso de ajuda. Porque nós vamos precisar mesmo. Agora, cada vez mais, nós vamos precisar exercitar a fraternidade, Cília. Isso para mim é muito claro. Juninho, você como filósofo, a gente sempre ouve as pessoas falarem o seguinte, depois disso tudo o ser humano vai mudar muito o comportamento dele, nós vamos ser pessoas melhores. E aí, o que isso significa na sua análise? Quais são os principais aprendizados que o ser humano pode tirar disso tudo depois que passar essa pandemia? E vai passar rápido, se Deus quiser.
Ô Círia, como eu disse, o problema é um só e cada um reage de um jeito. Eu acredito que muitas pessoas vão realmente sair melhores, mas muitas não vão dar conta de fazer isso. É uma reação muito pessoal, de fato. Não tem como fazer uma análise sem dizer. Eu não sou nem pessimista, nem tão otimista nessa questão, de dizer assim, não, nós vamos sair muito melhores do que nós entramos. Eu gostaria que isso fosse verdade, que nós saíssemos muito melhores. Mas também não vou dizer que nós vamos sair muito piores. Mas é inevitável entender que cada um vai fazer a sua experiência. O que eu acho que é bacana é num momento como esse, por exemplo, que a gente chega a tantas casas, tantos lares, tantas famílias, com essa mensagem, porque a pessoa vai começar a refletir. A partir de uma mensagem como essa, pode ser que a pessoa comece a refletir e aquilo que ela não estava nem dando tanta atenção, ela comece a dar atenção a partir de agora. Então, saímos melhores sim, mas se cada um de nós fizer a sua parte. Não vamos também esperar que toda a humanidade saia melhor, porque isso também pode causar uma grande frustração na gente. Talvez a gente esteja esperando que na nossa família as coisas melhorem muito, nas pessoas, nossos vizinhos, daqui a pouco a gente vê que aquilo não mudou nada e a gente começa a se frustrar. Fala, puxa vida, fulano, achei que ia sair melhor. Não, deixa o fulano agora, se ele faz a experiência dele, você faz a sua. E talvez a sua experiência bem feita possa encantar outras pessoas. Aí sim, eu acho que vale a pena. Então, no fundo, é cada um de nós. Se eu cuido de mim, da minha casa, da minha família e dou um exemplo para o mundo, um testemunho para o mundo de que eu posso passar por tudo isso com tranquilidade e paz, talvez eu encante outras pessoas. Eu acho que a dinâmica é essa. Cada ser humano reage de uma forma, né? Eu já vi uma experiência dessa, porque trânsito, eu tenho que trabalhar isso em mim, a gente já conversou até isso aqui, me estressa muito. E eu lembro que recentemente, segunda-feira, eu vim para a TV, falei, bom, tá passando essa pandemia, né? As pessoas estão voltando a trabalhar aos poucos, né? Aquelas que podem e tudo mais. Eu falei, puxa vida, e algumas pessoas no trânsito continuam da mesma forma, cometendo os mesmos erros, sem educação, sem gentileza. Eu parei para pensar, mas o ser humano não está mudando. E aí depois eu fui refletir, na verdade, eu que tenho que começar por mim, ter mais paciência, mais calma, continuar fazendo ali, dirigindo defensivamente e deixa o outro no momento dele, que ele estiver preparado, ele vai ter essa mudança, né, Juninho? Exatamente. Esse é um dos problemas que a gente vai enfrentando mesmo na vida, é esperar que os outros mudem, né? E aí, se eu não mudar, nada muda, Cília. Não adianta esperar que o outro mude, não. Parece chavão, mas é fato, não, é uma verdade incontestável. A mudança precisa começar dentro de mim. É daqui de dentro que eu vou enxergar mudanças no meu entorno e não tentando mudar as pessoas. A mudança das pessoas ao meu entorno, no meu entorno, ela só vai acontecer se as pessoas enxergam que eu também mudei, que eu melhorei, que o meu testemunho pode fazer com que elas se espelhem também de alguma forma. E sem esquecer de que todos nós somos falhos. Então, a gente pode mudar, mas de repente a gente dá 2 passos para frente, dá 3 para trás. A gente vai errando e acertando ao longo da vida. Nós somos seres de dualidade. Então, não tem como a gente ficar acertando sempre. E aí, se eu dou um testemunho bacana e às vezes eu depois, em algum outro momento, eu não consigo dar, a pessoa pode também enxergar e começar a enxergar que eu sou humano e que ela também é. Então, a gente vai se respeitando mais também, sabe, Cília? Quando você percebe que você também erra, você já começa a dar mais crédito e relevar mais o erro do outro. Essa dinâmica é muito importante na relação humana. É verdade, somos todos seres humanos e erramos. Aprendemos com os nossos erros, tentamos ser melhores, mas a gente erra o tempo inteiro, né? Juninho, Exato. agora o sol sempre vai voltar a brilhar. Isso é fato, né? Você escolheu uma música que retrata muito bem esse momento que a gente está vivendo, né? Pois é, essa canção acho que pode ajudar muito a gente a refletir, né? Não tem noite que perdure para sempre, né? O sol sempre volta a brilhar. Deus tem sempre algo novo para cada um de nós, então nós temos que confiar nisso. E no finalzinho da música, né, do refrão, fala que se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo, mas esse confiar em si mesmo é acreditar na sua filialidade a Deus, nesse Deus que habita dentro de mim e eu posso encontrá-lo dentro de mim, então dá para confiar em mim mesmo e nesse Deus que habita em mim. Não perder a fé nunca. Vamos cantar então, Juninho? Vamos lá. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã.
mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Olha só esse refrão maravilhoso. É verdade isso, Juninho? Essa fé, essa crença, esse olhar positivo sobre um futuro, por mais que às vezes os fatos tentam nos puxar para outra realidade, isso já é um impulso para que a gente consiga conquistar aí os nossos objetivos com mais facilidade? Certamente, Síria. A fé é exatamente esse processo de crer naquilo que não é provável. A fé é a certeza do impossível. Então, se a gente olha o cenário hoje assim, realmente o mundo vai passar por uma situação difícil, está passando e nós vamos sair dessa crise, todo mundo muito mal, a economia muito ruim, os países quebrados. Isso é um fato que está posto. Agora, a minha fé pode dizer assim, não, mas eu posso sair melhor disso tudo, eu posso ajudar a construir esse mundo de novo, eu posso ajudar a minha cidade, o meu estado, o meu país. Então, assim, vai depender da minha fé também, a forma como eu enfrento as dificuldades, a forma como eu me posiciono diante dos problemas da vida. Então a fé é um dado essencial num momento como esse, né? Quem acredita sempre alcança, nos remete à palavra que diz: buscai e encontrareis, batei e vos será aberto, pedi e recebereis. Então assim, é fé e não dá para explicar fé. Fé não se explica, fé se vive. Ou eu acredito ou eu não acredito. Tem como alimentar essa fé dia a dia, né, Juninho? Isso aí é algo muito importante de fazermos agora, nesse período em que... Não só agora, né? Mas agora mais ainda, né? Alimentarmos essa nossa fé interior. Certamente, se eu começo a entrar nessa dinâmica de desacreditar, né? E o cristão vive pela fé, vive da esperança, são questões que não podem faltar na nossa vida, na nossa história. E sabe o que é bacana, Síria? Um momento como esse, eu olhar para trás e ver as dificuldades que eu já enfrentei, ver os problemas que eu já superei, né? Ver os medos que eu já eliminei da minha vida, ver as barreiras, os obstáculos que eu já transpus. Então isso tudo é importante também nesse momento, né?
Pois é, no início da semana, no dia que nós voltamos ao vivo com o programa, eu até conversava com a psicóloga sobre essa questão, né, das pessoas ficarem em casa nesse momento, da convivência, às vezes, com o outro também, que fica difícil, né? Quando tá lá os filhos todos sem aula, todo mundo tendo aula remota em casa, esposa, marido, enfim, a família toda ali, às vezes surgem alguns atritos, né? E aí tem uma parte da música que fala o seguinte: não deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Às vezes tem uma pessoa que está aí dentro de casa acreditando muito que algo bom vai acontecer depois disso tudo, que vai passar rápido. Aí tem uma mais desanimada, né? Tá pensando mais negativo, que já puxa ela um pouco para baixo. Nesse momento, como lidar com isso então, né? Como não deixar que esse comentário negativo, que essa negatividade do outro, afete ali o seu sonho, a sua positividade, Juninho? Fazendo essa experiência pessoal, de fato, né? Assumindo o meu protagonismo diante da vida. A minha vida, por mais preciosas que sejam as pessoas que me cercam, a minha vida não está atrelada à vida delas. A minha vida é uma vida independente. Eu fui chamado à vida por um Deus que me ama, assim como ama aquela outra pessoa. Então, eu preciso acreditar mais em mim mesmo e ter a convicção de que Deus me trouxe a esse mundo não foi por acaso. Eu não estou aqui ao acaso, eu estou aqui por um chamado de amor, uma vocação de vida e de uma vida que transcende de mim, porque eu não tenho possibilidade de manter essa vida por conta própria. Então, existe um Deus maior do que eu, muito maior do que eu, que me deu essa vida. Então eu preciso acreditar nisso e ter essa experiência íntima com esse Deus aqui dentro de mim, porque eu começo a me blindar das negatividades que vêm de fora. Porque quando eu acredito de fato, Síria, e faço essa experiência de protagonismo da minha vida, aquilo que vem de fora não pode mudar o que está dentro. Então, por mais negativo que seja o meio onde eu esteja, se eu me mantenho firme, se eu me mantenho vivo, se eu me mantenho protagonista, autor da minha história, né? Ator principal da minha vida, as pessoas não conseguem me conduzir para o lado que elas querem. Eu que dou a direção. Muito importante isso que você disse. A gente falava agora há pouco da questão de aprendizados, né? De que a gente pode trazer de bom disso tudo. E a gente sempre fala da tecnologia, né? Que às vezes as pessoas esquecem da realidade, do mundo que elas estão vivendo ali e ficam muito ligadas na tecnologia. Mas a tecnologia, nesse momento, tem ajudado muito a gente. Por exemplo, nesse momento nós estamos batendo esse papo, levando informação útil para as pessoas que estão em casa, né? Isoladas. Esse também pode ser um aprendizado, Juninho, como usar a tecnologia, né? Eu tenho visto tanto material, tanto conteúdo bacana, legal, rico, pelas redes sociais, pela internet de uma forma geral, de aprendizado, né? Muita informação esclarecedora mesmo, de fontes confiáveis. Isso também é algo de aprendizado, é algo que pode ter vindo para ficar, essa nossa relação de uma forma mais centrada com a tecnologia? Certamente, né, Síria? Apesar de ter as suas dificuldades, os seus problemas, a tecnologia muitas vezes nos distancia, né? Que a gente acaba ficando muito no telefone, pouco pessoalmente, mas num momento como esse a gente percebe o tanto que a tecnologia nos ajuda. E outra coisa, a gente corre o risco de usar muito mal as tecnologias, de perder muito tempo nas redes sociais fazendo coisa nenhuma. E aí, num momento como esse, onde eu necessariamente tenho que usar essa ferramenta para trabalhar, tenho que usar essa ferramenta para chegar às pessoas, muita gente trabalhando em home office. Eu tenho para mim que vai mudar muito a relação de trabalho depois dessa pandemia, porque muitas empresas perceberam que é possível manter os seus colaboradores em casa e fazendo o trabalho acontecer da mesma forma. Reduz custo de deslocamento, reduz custo, perda de tempo das pessoas, reduz o estresse da pessoa estar no trânsito, como você falava agora há pouco. Então, eu creio que é uma relação que vai mudar muito. E aí, quando a gente acredita, nós estávamos falando de fé agora há pouco, Deus manda bater na pedra e vai jorrar água, eu vou lá e bato e jorra água. Então, quando eu acredito, eu consigo tirar algo de bom daquilo que é ruim. Então, existia uma relação ruim nas redes sociais, a gente estava se atacando muito, continuamos nos atacando. Mas eu acho que agora a gente está mudando também a nossa forma de estar nas redes sociais, porque é uma ferramenta importante para a nossa subsistência. Vem ajudando muita gente, inclusive a nós aqui, né? Somos gratos aí a toda essa tecnologia. Juninho Dozemi, muito obrigada pela sua participação, bem-vindo de volta e até a próxima semana, com certeza, com mais uma reflexão e mais uma bela música aí para alegrar os nossos ouvidos.
Valeu, Ciro. Eu que agradeço. Um beijo para você, para toda a equipe aí. Tô morrendo de saudade. Um Nós beijo para os também. nossos espectadores. Espero que estejamos de novo juntos em breve. Se Deus quiser. Um beijo grande. E agora você Valeu. aí de casa vai conhecer um pouco da realidade de uma paróquia em especial que tem muita história bacana lá, né, para vocês aprenderem aí. É a igreja, a relação da igreja de fé com os paroquianos, a relação dos paroquianos com as igrejas de uma forma em geral, em especial em uma. A história da paróquia de hoje é muito legal. A paróquia Santíssima Trindade fica no bairro Palmital, em Santa Luzia, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E a repórter Ana Flávia de Oliveira foi até lá conhecer tudo e ela vai contar pra gente então um pouco dessa história. Vamos conferir. Estamos no bairro Palmital, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. E hoje nós vamos conhecer a Paróquia Santíssima Trindade, que surgiu a partir de uma rede de comunidades formadas por agentes pastorais de 5 igrejas da região. A paróquia foi instalada em 12 de fevereiro de 1998 para atender os moradores dos bairros Palmital, Cristina, Nova Esperança e Nova Conquista. Depois foram criadas outras 4 comunidades, atualmente já são 9. E quem vai contar um pouco mais sobre essa história para a gente é o pároco padre Donizete Tadeu Venâncio. Padre, a história aqui ela é antiga, né? A paróquia tem só 18 anos. 18 para 19 anos agora, né? No mês de setembro. Mas enquanto comunidades, né, que foram sendo formadas ao longo desses anos, já são 35 anos que os jesuítas chegaram e começaram a trabalhar, né, no conjunto Cristina A, B e C, e depois, logo em seguida também, aqui na região do Palmital, Nova Esperança, Nova Conquista, Castanheiras, e foram se expandindo, né? Normalmente trabalhamos aqui na média de 7, 8 jesuítas, porque temos a colaboração dos padres da FAGE, né, da Faculdade dos Jesuítas em Belo Horizonte. Esta paróquia, ela nunca teve, né, a igreja matriz, né, como é normal e comum nas outras paróquias. Somos uma rede de comunidades, onde cada comunidade tem, né, a sua vida, procurando trabalhar em rede, né, buscando essa unidade. É, sem dúvida, um dos nossos grandes desafios, né, manter nessa unidade, mas essa é a proposta da Companhia de Jesus quando ela assume uma paróquia, né? Uhum. E por que é a paróquia Santíssima Trindade, né? Pertence aos jesuítas, à congregação jesuíta, mas por que foi a escolha desse nome? Então, esse nome foi escolhido há 18 anos atrás, né? Numa reunião de conselho, com certeza, né? E buscou-se esse nome porque é um nome que ele congrega, né? Ele une, né, toda a vida eclesial da igreja, né? Tendo a Trindade como a sua protetora, né? Então, acho que foi um pouco nesse sentido, né? O padre, aqui pelo jeito a relação de afetividade é muito grande e a gente nota isso nos projetos, né? Quais projetos a paróquia tem hoje? São vários projetos, né, na área social que atuam, né, através das pastorais sociais que, né, serão faladas e detalhadas, né, pelas pessoas responsáveis, mas sobretudo eu diria que quando nós chegamos aqui, tem o projeto Fé e Alegria, que é uma parceria da Fundação Fé e Alegria com a Companhia de Jesus, né? Fundada por um jesuíta. E temos a creche Nossa Senhora da Paz, o projeto São José, no bairro Nova Esperança, que funciona ao lado da Igreja São José. É uma paróquia bastante atuante, né, nas suas diversas pastorais. Tá certo, vamos conhecer melhor essa história? Vamos.
cheguei em 1981, final, quando foram entregues as primeiras unidades de moradia do Conjunto Habitacional Cristina. Para nós era a terra prometida. Só que com o tempo isso não foi suficiente. Nós já tínhamos a casa, vimos que a casa era pouco ainda e nós queríamos algo mais. Como a maioria também vinha de uma história de fé, fomos nos reunindo e chegaram os primeiros jesuítas. E em outubro de 1982 já fizemos a primeira assembleia da comunidade, que era só ela. Escolhemos o nome da padroeira, Nossa Senhora da Paz. Depois veio o Conjunto Palmital, logo em seguida, a criação desta comunidade aqui, Nossa Senhora da Penha, e aí nós fomos crescendo em comunidades e hoje somos uma comunidade de comunidades. É um divisor de águas na minha vida. Eu antes do Conjunto Cristina e eu a partir do Conjunto Cristina, sobretudo nesse processo de fé. Eu, pelo menos, comecei a ter uma grande alegria, via realizada a alegria de estar na minha casa própria, mas com algo que me preenchia, que me satisfazia mais, que era a minha alimentação de fé. O trabalho da formação integrada, ele existe há 3 anos na paróquia. Surgiu a partir da Assembleia Paroquial da comunidade reunida, né, no sentido de unificar forças, né, na atuação pastoral, né, na linha da formação. Com isso, essa formação ela é direcionada desde aos coordenadores, né, sejam paroquiais, comunitários ou pastorais, né, até novas lideranças, né, novos agentes, pessoas que querem se colocar à disposição para se preparar, para estar à frente do trabalho pastoral, né. Esse ano, os próximos encontros, a gente vai abordar algumas prioridades até mesmo do projeto de evangelização da arquidiocese, né? Como a opção preferencial pelos pobres, né? Comunidade, né? Rede de comunidades e leigos e leigas, né? Aí se colocando a serviço e tal, são uma das temáticas. A formação, ela tem ajudado a despertar cada vez mais que a nossa ação pastoral, né, ela precisa ir além, né, além dos muros, né, da nossa ação pastoral. Nós temos a pastoral da pessoa idosa, né, que faz o acompanhamento de visitar as famílias, né, onde tem uma pessoa idosa, eles visitam, fazem um trabalho de escuta, né, de saber um pouquinho das necessidades daquela pessoa, daquela família. Temos a pastoral da criança, que também desenvolve um trabalho de visitar as famílias, né, de conhecer as crianças da casa, dar orientações, acolher as famílias na comunidade, na celebração da vida. Temos a pastoral carcerária, que desenvolve um trabalho no presídio, faz visitas semanais, além de também dar um suporte para as famílias, algumas famílias que precisam de orientação. Temos o Movimento Vicentino, que tem participado dessa rede pastoral, para também contribuir, porque nós estamos tentando unir em rede essas pastorais para que umas conheçam os trabalhos das outras e que possam também uma dar suporte para a outra. É uma missão. Para mim, estar acompanhando as pastorais sociais é um trabalho missionário, porque me permite rezar também junto com elas, conhecer os desafios que elas têm, né? Contribuir com o trabalho delas também, para mim, é um processo missionário. Hoje nós conhecemos a Paróquia Santíssima Trindade, no bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH. E você também pode participar do nosso programa mandando a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 31 99642 8473. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!
Bom, nós queríamos mostrar um pouco para vocês dessa história tão bacana dessa paróquia, né, lá em Santa Luzia. E essa história aí foi ao ar no programa Minha Paróquia na TV, que era apresentado pela Ana Flávia há um tempo. Por isso ela está sem máscara, os convidados, o padre, né? Vocês puderam perceber até no cabelo dela que está diferente, né, Ana? Ela estava ao vivo hoje, então essa é uma gravação. A gente fez questão, porque é uma história muito bonita, de levar até você mais uma vez. Vamos para um rápido intervalo agora. Eu volto já. No próximo bloco tem o nosso arcebispo metropolitano, tem a reflexão sobre o Evangelho e a consagração à Nossa Senhora da Piedade.